Muito bem, pessoal. Então, vamos agora fazer um pequeno exercício, né, cujo objetivo é somente nós sabermos diferenciarmos uma vogal de uma semivogal. Parece algo fácil, né? Você vai dizer, a gente aprende no nosso ensino fundamental que a semivogal é o I e o U, mas não é bem assim. Então, vamos aprender como fazer essa distinção, né? Como que a gente pode, de fato, entender esse conceito de semivogal. Então, aqui eu tenho algumas palavras, você observa que em todas elas nós temos aqui encontros vocálicos, né? E o objetivo é o quê? É verificarmos cada uma destas vogais e dizer se ela é uma vogal ou se ela é uma semivogal. Na aula passada, nós fizemos uma pequena regra de 3 passos em que nós chamamos de regra da semivogal. Então, para que haja uma semivogal, é necessário que 3 coisas aconteçam e aconteça ao mesmo tempo. Se uma dessas 3 coisas falhar, então não existe semivogal. Então, para que exista semivogal, a primeira coisa, tem que estar ao lado de uma vogal, tem que ter o som de I ou de U, e este som tem que ser fraco. Ok? Então, vamos analisar cada uma dessas palavras. Ó, eu tenho aqui a palavra dia. Vamos começar analisando aqui o som do di. Veja que esse I, aliás, o som de I, esse I, ele é pronunciado forte, ó. Di-a, né? Então, ele é pronunciado forte. Se ele é pronunciado forte, então ele já fere a terceira regra. Então, ele não pode ser semivogal. Logo, ele é uma vogal. O A nunca vai ter som de I ou U. Então, eu vou logo dizendo, o A nunca vai ser semivogal. O A sempre vai ser vogal. Então, aqui eu tenho 2 vogais. Então, aqui ó, eu tenho um A. O A nunca vai ser semivogal, então é uma vogal. E eu tenho esse I. É vogal ou semivogal? Ó, tá ao lado de uma vogal, tem som de I. Ó, caí. Observa que esse som de I é forte. Se fosse fraco, ficava caio. Caio, né? Caio ou caio. Mas não, é cair. Caiu. Então, esse som, como esse som é forte, então aqui eu tenho uma vogal. E esse U, observa que está ao lado de uma vogal, tem que ter o som de I, tem o U, tem o som de U, e esse som é fraco, ó, caiu. Se eu dissesse caiu, aí era forte, mas eu disse caiu. O som é fraco, então é uma semivogal. Então, você pode observar que, usando essas 3 regras, você vai saber determinar se é uma vogal ou se é uma semivogal. Ó, fluir. Vamos ver aqui este U. Observa aqui, ó, flu. O som é forte. Se o som é forte, já fere a terceira regra. Então, é uma vogal. I, fluir. Então, ó, esse som desse I é forte. Então, também já fere a terceira regra, portanto, também é vogal. Ok? Ó, joia. Esse O não tem som de I e nem tem som de U. Portanto, já fere a segunda regra, né? Portanto, é uma vogal. Eu já sei que é uma vogal. Por quê? Porque para ser semi, tem que ter o som de I ou de U. E Jó não tem som de I nem de U. Esse I é fraco ou forte? Olha aí, ó. Se eu dissesse joia, o som seria forte, mas o som é fraco, é joia. Então, tem som fraco, beleza. Está ao lado de uma vogal? Correto. E tem som fraco? Correto. Tem som de I? Correto. Então, é uma semivogal. E o A, nós aprendemos que sempre vai ser vogal. Então, tá aí, ó. Vogal, semivogal e vogal. Aqui, ó. Quais? Esse U tem som de U? Lógico. Tem som fraco? Tem som fraco, ó. Quais, né? Assim, quase não ouve a pronúncia. E está ao lado de uma vogal? Correto. Então, eu tenho aqui uma semivogal. O A sempre vai ser uma vogal. Esse I está forte ou está fraco? Se eu dissesse quais, aí seria forte, mas o som é fraco, é quais. Então, tem som fraco, tem som de I, está ao lado de uma vogal, então é uma semivogal. Álcool. Então, ó, álcool, não tem nem U aqui. Então, os dois são vogal. Não tem nem som de U, é álcool. Chegaram, pessoal. Né? Chegaram. Aqui, ó, esse A sempre, né, vai ser vogal. Agora, veja só, pessoal. Aqui eu tenho um M. Opa, eu tenho um M. Eu não tenho um I, eu tenho um M. Mas quando eu digo assim, ó, chegaram, opa, rão. Veja que esse M, ele tem um som de U.
E a regra diz, aqui a regra não diz que tem que ser a letra I ou a letra U. Está dizendo que tem que ser o som de I ou de U. E esse M aqui tem som de I ou de U. Opa lá, então vamos lá. Está ao lado de uma vogal? Está. Tem som de I ou de U? Tem. Tem um som de U. Chegaram. E o som está fraco? O som é fraco. Não é chegarão, é chegaram. Então, nesse caso, é uma semivogal. Ah, é uma semivogal? É uma semivogal. Nós vamos ver daqui a pouquinho na frente mais sobre isso aqui, né? Coração. O A sempre, né, é uma vogal. E esse ão aqui, ó, coração. Né? Se eu dissesse coração U, né? Mas eu não disse coração U, eu digo coração. O som é fraco. Observa que eu tenho um O, som fraco. Tem o som de U e está ao lado de uma vogal. Portanto, uma semivogal. Aguei. Então, vamos analisar aqui este U. Ó, aguei. Esse U é fraco, tem som de U e está ao lado de uma vogal. Então, é uma semivogal. Ó, ague. Ó, esse E aqui tem som de E mesmo, de E. Não tem som de I e nem de U. Então, é uma vogal. Pessoal, se ferir um desses três aqui, ó, você já elimina e já passa a ser vogal. Aguei. Eu não falo aguei, eu falo aguei. Então, o som é fraco, exato. Está ao lado de uma vogal e é um som de I. Portanto, uma semivogal. Açaí. Ó, o A sempre vai ser vogal. E esse I aqui, pessoal, observa que o I tem acento. Ó. Se já tem acento é porque o som é forte, então vogal também. Ó. Leal, né? Ó, aqui não tem som nem de I e nem de U. Então já feriu, não preciso nem analisar mais nada. Vogal e aqui também vogal. Deus, esse E tem som de E, não tem som de I, não é Deus, é D. Então não preciso analisar o resto. Vogal. Aqui, ó, U tem som de U. O som está ao lado, o som é fraco e está ao lado de uma vogal. Portanto, aqui eu tenho uma semivogal. Cair, a mesma regra aqui de caiu. Ó. Aqui o A sempre vai ser vogal. Esse I aqui é forte, portanto, é uma vogal. História. Né? Eu não digo historia, eu digo história. Eu não digo historia. Portanto, esse I é fraco, está ao lado de uma vogal, né? E tem som de I. Portanto, semivogal. E o A sempre vai ser vogal. Perdoe. Ó, o O já tem som de O mesmo. Não tem som nem de I nem de U. Então, já é vogal. Perdoe. Ó, esse I, esse E aqui, ele tem som de I. Então, se ele tem som de I, o som é fraco e está ao lado de uma vogal. Portanto, semivogal. Poeira. Ó, po já tem som de O. Então, não tem som de I nem de U. Então, é vogal. E não tem som nem de I nem de U, já é vogal. Irá. Ó, poeira. Se você dissesse poeira, seria um som forte. Mas você diz poeira, o som é fraco, o som está ao lado de uma vogal, a letra está ao lado de uma vogal e tem o som de I. Então, semivogal. Rua. Ó, o RU é forte, então é vogal e o A é vogal. Então, pessoal, o nosso objetivo aqui foi só mostrar para você como saber diferenciar uma vogal de uma semivogal. Lembre-se sempre dessa regra quando você for analisar, e na frente a gente vai ver a utilidade maior disso, quando você for analisar se nós estamos tratando de uma vogal ou de uma semivogal. 3 regrinhas. Tem que estar ao lado de uma vogal, tem que ter o som de I ou de U e tem que ter o som fraco. Tem que obrigatoriamente ter as 3 coisas para ser uma semivogal. Então, na próxima aula, a gente continua.